fazer para análise facial é posicionar o paciente da maneira adequada. Então a gente vai posicionar o paciente em pé, afastado da parede, né, com um plano binocular paralelo ao solo, tá? Tira o cabelo, deixa livre. Se estiver utilizando muito brinco, colar e tal, é interessante a gente tirar para não interferir na nossa percepção também. E vamos começar então avaliando forma do rosto, né, e o tipo facial do paciente, né? No caso a gente tem um paciente com formato de rosto oval, tendendo a mesofacial, né? Um paciente mesofacial. Em seguida a gente vai então olhar os níveis faciais. Com o plano binocular paralelo ao solo, a gente vai avaliar se os níveis faciais de oclusão e de plano de mento estão paralelos entre si. Por favor, isso. Então a gente tem aqui no caso dela um bom paralelismo, tanto binocular em relação ao nível de oclusão e ao nível mentual. Pode fechar a mão. A gente precisa observar então as assimetrias faciais, né? As assimetrias esqueléticas, se existe algum desvio importante de mandíbula, de maxila. Muitas vezes o desvio também pode estar presente no septo nasal, é importante a gente diferenciar se o desvio é no septo ou não. E então a gente vai fazer o levantamento da linha mediana do paciente, né? Tratando desde o trípico do ponto mais superior, passando pela glabela, seguindo a região de nariz, o filtro do lábio e o meio do mento. Né? Então a gente vai imaginar uma linha, a gente pode utilizar como acessório um fio dental, né? E aí a gente vai verificar então qual a condição dentária em relação a essa linha mediana, né? Se existe desvio dentário superior ou inferior e para que lado esse desvio está ocorrendo. Tá? Em seguida, ainda no aspecto frontal, a gente vai fazer a mensuração dos terços faciais. Né? O terço facial superior, a gente vai pegar o ponto glabela, né, e fazer uma medida de glabela até o ponto tríqueo. Tá? E a gente vai obter então o terço superior. Vamos fazer a medida de glabela até o subnasal. Nós então obtemos o terço médio. E finalmente, de subnasal até o ponto de mento, né, mento mole, para obter a medida do terço inferior. Tá? A média de valores aí, né, está em torno de 55 a 65 milímetros. E precisa haver uma proporção. O terço inferior pode estar aumentado em torno de 20 a 25% em relação aos outros terços e se manter uma proporção estética favorável. Tá? Em seguida, nós então passamos a mensurar o tamanho de lábio superior e lábio inferior. Em ortodontia, o lábio não compreende exclusivamente a parte vermelha, o vermelhão do lábio. A gente faz uma medida que vai de subnasal até a pontinha aqui do estômio, né, que é esse ponto mais inferior dessa proeminência do lábio superior, e do lábio inferior, do estômio inferior, que é o ponto mais superior, até novamente o mento. Então a gente vai ter uma medida que vai de subnasal até o estômio e uma segunda medida do estômio até o mento, para a gente obter o tamanho de lábio. Veja que a paciente está com a musculatura relaxada e existe então uma leve desoclusão. Essa distância interlabial a gente também mensura, tá? E é importante perceber aqui nesse momento como o paciente está fechando a boca, como ele está selando os lábios. Se esse selamento é ativo, né? Se existe tensionamento da musculatura para fechar, se é passivo, como é o caso dela, ela está em relaxamento, tem uma abertura mínima de 2 milímetros, que é um padrão aceitável, tá? Mas não tem nenhum tensionamento muscular, ou se não tem selamento, a abertura está muito grande e esse paciente muitas vezes tem uma respiração bucal. Tá? Em seguida, então, dentro da harmonia facial, a gente vai verificar, focando um pouco na harmonia de sorriso, a relação dos incisivos superiores com os lábios. Então, os incisivos superiores precisam estar um pouco aparentes quando o lábio está em relaxamento. Isso dá uma sensação de jovialidade. Em torno de 2 milímetros de exposição de incisivos seria o ideal. Né? Se houver exposição de mais ou exposição de menos, ou seja, o incisivo está oculto, então a gente pode ter um aspecto estético um pouco mais desagradável, como uma inversão de linha de sorriso muitas vezes, né? Então é necessário que a linha de sorriso esteja acompanhando o contorno do lábio e a predominância dos incisivos centrais seja aparente aqui, né? Ele precisa aparecer neste momento
e também durante a fala. Durante a fala, enquanto a gente está conversando com o paciente, a gente já vai percebendo como se comporta essa exposição dentária. Se aparece muito dente inferior, se aparece mais superior. O importante é que o superior apareça um pouco também. Tá? A partir desse momento que a gente fez esse aspecto inicial, a gente então vai passar para um aspecto lateral do paciente. A gente vai pedir que ele então vire, né, o perfil direito de frente para a gente, e a gente então vai começar a avaliar o perfil do paciente. Tá? O ângulo do perfil, eu vou trocar de lado um pouquinho aqui, né, a gente pode usar o protractor, né, o ângulo do perfil a gente põe o ponto médio no subnasal, o superior na glabela e o inferior lá no pogônio mole. E aí então a gente vai obter aqui a medida do ângulo do perfil do paciente, observando se esse paciente tem uma retrusão, uma tendência a perfil reto, a um perfil côncavo ou um perfil convexo. Tá? Um outro aspecto lateral que a gente pode observar é o ângulo nasolabial. Tá? Então a gente pode medir esse ângulo nasolabial no paciente in situ, né? Colocando uma das linhas de referência tangenciando esse bordo inferior do nariz, e a outra linha de referência partindo do subnasal e tocando a ponta mais anterior do lábio. Tá? Então, nesse posicionamento, a gente então encontra o ângulo nasolabial do paciente. Isso vai dar para a gente uma ideia se o paciente tem a maxila projetada ou, às vezes, os dentes inclinados, né, os vestibulares, os incisivos vestibularizados. Tá? E se esse ângulo nasolabial está fechado, então indica essa vestibularização. Se o ângulo nasolabial está mais aberto, indica uma possível retrusão de maxila ou possível inclinação lingual desses incisivos superiores. Tá? A gente também aproveita nesse momento para observar o contorno do lábio, né? Se o contorno está muito acentuado ou não. No caso dos inferiores, o contorno acentuado também pode indicar uma inclinação alterada dos incisivos inferiores. Tá? A distanciamento pescoço, né, para a gente poder ter uma relação da posição de mandíbula, se essa mandíbula é muito curta, se essa mandíbula é proeminente, tá? Então a gente observa a relação movimento-pescoço, certo? A gente também observa o contorno do arco zigomático aqui, né, da região do zigomático e região anterior do lábio, né, para observar também em relação à qualidade de maxila. Se eu tenho uma maxila muito proeminente, se a maxila está na posição normal, eu tenho uma tendência disso aqui estar com a curva convexa. Tá? Se a maxila se apresenta retruída, né, então a tendência é que isso vai ficando reto ou muitas vezes côncavo, que a gente vai observar em pacientes padrão 3, com deficiência de maxila. Tá? Isso fornece um aspecto côncavo nessa região e o paciente fica com um aspecto um pouco cansado. Né? Isso aqui é um pouco mais profundo. Certo? Um outro aspecto ainda que a gente pode avaliar é o tamanho, né, o comprimento do nariz. Tá? Em que a gente pode utilizar também um protractor ou um fio com uma régua. Né? Então a gente faz uma medida, coloca o protractor aqui à frente, tá? E aí mede da ponta do nariz até o subnasal. E por último, a projeção de lábios. Né? Uma relação estética da projeção de lábios pede que o lábio superior esteja um pouco à frente do inferior, né? E eles estejam projetados aí no máximo 2 milímetros em relação à linha subnasal pogônia. Então a gente traça uma linha que aqui a gente vai representar por essa linha vertical, né, do subnasal ao pogônio, e aí com a régua a gente vem então medir o quanto o lábio excede dessa linha, para a gente ver se a relação estética está alterada. Essa relação estética pode estar alterada, por exemplo, por projeção, como eu falei, dos incisivos, né? Então você ganha muito volume de lábio. Tá? Esse é um resumo da análise facial. A gente precisa analisar também alguns aspectos de sorriso, algumas outras coisas. E esse conjunto, junto com cefalometria e com todas as outras análises que a gente faz, vai formar o diagnóstico e permitir que a gente tenha um tratamento mais adequado para o paciente. Porque, na verdade, apesar da gente perseguir muitos objetivos ósseos, esqueléticos muitas vezes, o aspecto facial hoje é o que é o guia principal e é o que é mais importante em referência
no tratamento ortodôntico, né? Às vezes a pessoa chega procurando um sorriso bom, mas esse sorriso ele não está isolado, ele está numa face. E a face precisa estar em harmonia com o sorriso e o sorriso em harmonia com a face. É isso.